Olá, turma 301, turma 302, sejam bem-vindos para a nossa 10ª aula de matemática. Bom, lembrando, hoje à tarde vocês vão fazer um teste, hoje para amanhã, tá? Vou colocar no nosso grupo as questões, são 5 questões que você vai resolver no caderno e responder num formulário de teste que eu vou estar colocando disponível para você e você vai lá responder, tá certo? E além da frequência também da aula. Então vão ser 2 links para a frequência de vocês. Uma para a frequência de vocês da aula e outra para a frequência do teste, que você vai responder. Não deixe de fazer isso, tá bom? A turma 201 e a turma 202, as frequências estão baixas, mas a de vocês eu estou gostando, tá bom? Próximo assunto, classificação dos métodos de contagem. Esse agora é o assunto principal. O princípio fundamental da contagem, quando não der para você sair por um desses métodos, você utiliza o princípio fundamental da contagem. Quando uma ação é composta por etapas, e essas etapas podem ser numeradas, identifica a numeração de cada uma delas e depois você multiplica. E aí você vai ter o quê? A quantidade, possibilidade que você pode montar com aquela ação. Tudo bem? Bom, quais são os métodos de contagem que nós temos? Arranjo, que é a nossa primeira aula de hoje. Tá? Na próxima aula, de novo, vou voltar com o arranjo, que realmente esses 3 métodos dão um pouco de trabalho para a gente. Quais são os outros métodos? Arranjo, combinação, vou já explicar isso aqui para vocês, tá? E a última é uma permutação. Pronto. Então, primeiro método, arranjo. Segundo método, combinação. E o terceiro método de contagem que nós temos é a permutação. Gravem bem esses nomes. Por quê? Porque quando você lê um enunciado de uma questão, você vai ler com calma, vai verificar os dados e vai fazer uma pequena análise para você identificar qual dos métodos que você vai ter que trabalhar. Se é um arranjo, se é uma combinação ou se é uma permutação. Certo? Então, vamos lá para o método de arranjo. Bom, vamos lá para o arranjo. O que é que eu tenho aqui? Arranjo, que vai ser representado pelo A maiúsculo, esse N, vírgula P. Como é que eu leio isso? Aqui está, olha. Arranjo de N elementos formados PAP. Arranjo de N elementos formado PAP. Combinação de N elementos formado PAP. Permutação de N elementos. Lembre-se que a permutação, ela só tem o N bem aqui, tá bom? Bom, eu coloquei aqui um exemplo clássico de um arranjo. Olhem bem o enunciado. Um clube ele é formado por 20 membros, primeiro dado que é formatado para você, tá? A diretoria desse clube, ela é formada por um presidente e por um vice-presidente. A diretoria, a cada 2 anos é feita uma eleição entre os 20 membros, tá, desse clube, onde a diretoria é formada por um presidente e o vice-presidente. É o que coordena o grupo, tá? Se uma pessoa pode ocupar apenas um cargo, apenas um desses cargos, ele não pode concorrer aos 2 cargos ao mesmo tempo, não, só pode ocupar um cargo. De quantas maneiras é possível formar essa diretoria? Lembrando, os 20 membros do clube vão concorrer ao cargo, certo? Pronto, aí está o nosso problema. Então, são 20 membros, certo? Onde eles vão concorrer entre o presidente e o vice-presidente. Tá certo? De quantas maneiras eu vou pegar todos os membros, vou combinar de 2 a 2, quantas possibilidades nós temos para formar essa diretoria, correto? Olhem bem como é que você vai fazer para analisar se é um arranjo, uma combinação ou se é uma permutação, gente. Olhem bem. Primeiro, você pega 2 membros desse grupo e dá nome para ele. O nome que você quiser, tá? Digamos que seja o Pedro
e o Carlos. Pegamos 2 membros, tá, desse grupo bem aqui. Digamos que o Pedro ele seja o presidente, concorre à eleição e consegue a maioria dos votos, presidente. E o Carlos consegue a segunda maioria dos votos, então ele é o que? Vice-presidente. Olhem bem, esse é o método que você vai identificar qual o método de contagem que você tem. Não tem saída, não tem jeito, tá? E o que você vai fazer? Você vai pegar esses mesmos membros que você pegou e vai inverter agora a ordem. Uma outra possibilidade, não pode pegar membros diferentes, tem que ser os mesmos. E agora o que acontece? O que vai acontecer? Numa outra eleição possível, o Carlos é o presidente e o Pedro é o vice-presidente. E aí você analisa. Quando observe que eu peguei as mesmas pessoas, Pedro, Carlos. E o que eu fiz? Eu mudei a ordem do resultado dessa possível eleição. Eu pergunto, o resultado é o mesmo? Olhem só, apesar de serem as mesmas pessoas, mas o resultado é o mesmo? Não, porque aqui o Pedro é presidente e aqui ele é vice-presidente, que não é a mesma coisa. Aqui o Carlos é vice-presidente, mas numa outra possível eleição ele é presidente, que não é a mesma coisa. Então isso é o arranjo. Quando você pega os elementos, faz uma combinação, depois pega os mesmos elementos e muda a ordem, e muda tudo, ou seja, não é mais a mesma coisa, então você tem o que? Um arranjo. E o que é a combinação? É quando você pega esses elementos, faz uma combinação, pega esses mesmos elementos e muda a ordem e continua sendo a mesma coisa, não mudou nada, então você tem uma combinação, que é o próximo assunto que a gente vai ver, certo? Então, recapitulando de novo, gente, olhem bem. Olhem só, eu pego aqui desses 20 membros, como eles vão formar apenas 2 cargos, então eu pego 2 pessoas e dou nomes aleatórios para ele, A e B, X e Y, você que sabe. E você dá um cargo para o Pedro, um cargo para o Carlos. Então aqui o Pedro é presidente e aqui é o vice-presidente. Aqui nós temos uma diretoria. Então você pega esses mesmos elementos, agora inverte os cargos. Aqui ele é vice-presidente e aqui esse é presidente. É a mesma coisa? Não. São 2 possibilidades diferentes. Então, quando eu pego os mesmos elementos, faço uma combinação e mudo a ordem dessa combinação e tudo muda, não é a mesma coisa, então você tem um arranjo, certo? E aí você vai utilizar uma fórmula. Qual é a fórmula para o cálculo do arranjo? Esta bem aqui. Fórmula para o arranjo. Arranjo de n elementos formado PAP vai ser igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Esta é a fórmula para o cálculo do arranjo, tá? Fórmula do arranjo. Arranjo n PAP, n fatorial sobre n menos p fatorial. O que quer dizer esse exercício bem aqui? Arranjo, quantos elementos tem o clube? 20, certo? E as eleições, quantos cargos são? De 2 em 2. Então você vai fazer um arranjo de 20 elementos, todas as combinações feitas tem que ser de 2 a 2, presidente e vice, presidente e vice, presidente e vice. Então nós vamos fazer todas as possíveis combinações entre eles, certo? Aqui está, olha, lembrando, este aqui é o N e este aqui é o P. Então como é que fica na fórmula? 20 o quê? Fatorial sobre 20 menos 2 o quê? Fatorial. Aqui está a fórmula. Certo? Então, arranjo
de 20 elementos 2 a 2 é igual 20 fatorial sobre 20 menos 2, 18 fatorial. Professor, eu já posso logo fazer logo 20 fatorial e fazer logo aqui 20 menos 2 fatorial. Se eu tivesse arranjo de 10 a 7, arranjo de 10 elementos 7 a 7, 10 fatorial, e já faz logo direto, 10 menos 7, 3 fatorial, sem problema nenhum. Só não pode esquecer que a fórmula da combinação é um pouco parecida com a fórmula do arranjo. Tudo bem, gente? Então vamos ver quantas possíveis combinações da eleição nós vamos ter. Já sabe, fatorial, não é isso? Então como é que vai ficar aqui? O maior decomposto ao menor, 20 vezes 19 vezes 18 que? Fatorial sobre 18 fatorial. Esses dois aqui eu simplifico, já que aqui só tem multiplicação mesmo. Então, arranjo de 20 elementos formado 2 a 2, 20 vezes 19 vezes 1 dividido para 1, é 20 vezes 19. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 0, 8, 3. Ou seja, 380 possibilidades. Então, se eu pegar os 20, tá, pessoas que compõem o grupo e formar chapas para concorrer presidente e vice-presidente, todas as combinações possíveis, nós vamos conseguir obter 380 possibilidades, todas diferentes, tá? O Carlos com o Pedro com Carlos, o Pedro com José, José com Pedro, lembrando que um é presidente e outro é vice-presidente. Se pegar os mesmos elementos, se eu mudar a ordem, muda tudo, certo? Tudo bem, gente? Vamos lá para o segundo exemplo que a gente arranja. Olha bem. Professor, eu sempre vou ter que fazer essa análise, tem para você identificar com qual método de contagem você tem. Se eu pego meus elementos, mudo a ordem, muda tudo, arranjo. Se eu pegar os elementos, combinar e pegar meus elementos, modificar e continuar sendo a mesma coisa, ou seja, não mudou nada, é uma combinação. Permutação é um caso especial que a gente vai falar futuramente, certo? Então, qual é a fórmula? Arranjo de n elementos formado PAP. N fatorial sobre n menos p fatorial. Deixa essa formulazinha bem aqui para a gente. Pronto. Olha só. Qual é o problema dessa questão? Olhem bem. De quantas maneiras 5 meninos podem se sentar em um banco que tem apenas o quê? 3 lugares. Então nós temos 5 meninos. Quais são eles? O menino A, o menino B, o menino C, o menino D e o menino E. O banco só pode sentar o quê? 3 pessoas. Então você pega 3 meninos e coloca no banco. Então nós temos o banco do menino A, o menino B e o menino D. Vou colocar esse D maiúsculo aqui.
Tá? Pronto. Então já temos 3 meninos sentados no banco. Você vai pegar esses mesmos meninos e vai mudar a ordem no banco. Aqui é o menino B, aqui é o menino A e aqui é o menino D. Eu pergunto, são os mesmos meninos? São. Mas a ordem de se sentar é a mesma? Sim ou não? Aqui, ó, desse primeiro lado é o menino A. E agora, quem está sentado nessa ponta é o menino B. Então, observe que ao pegar os mesmos meninos, fazer uma combinação e pegar esses mesmos meninos e mudar a ordem, muda-se tudo na posição do banco. Então, quando eu mudo a ordem e muda tudo, então eu tenho o que? Um arranjo. Tá certo? É o arranjo do quê? Olhem bem. Vai ser o arranjo de 5 lugares, onde os lugares sentados vão ser sempre formados de quanto? De 3 em 3 meninos. Aqui está. Certo? Fórmula n fatorial sobre o que? 5 menos 3, 2 fatorial. Aí eu vou usar a fórmula 5 menos 3 fatorial. Isso aqui é igual 5 fatorial sobre o que? 5 menos 3, 2 fatorial. Certo, gente? Então daí já fica fácil pra gente, né? Deu para entender aqui, né, gente? Nós demos nomes para os 5 meninos e pegamos 3 deles, que é justamente a quantidade que é pedida para que pode se sentar. Pegamos esses mesmos meninos e mudamos a ordem. Como mudou tudo a posição deles no banco, então é um arranjo, tá? Já sabe que o maior sempre chega no menor. 5 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Simplifica esses dois, que vai dar 1 para cada. Pronto. 5 vezes 3 vezes 1 dividido para 1. 5 vezes 3, que é igual a 15 possibilidades. Então, os 5 meninos, pegando ele, sentando cada 3 no banco, você vai poder formar 15 possibilidades deles se sentarem. E não vai repetir nenhuma delas, tá? Tem que fazer aquela análise, não é difícil, tente fazer. Quando você tiver, agora eu vou colocar para a semana que vem, não vai cair esse assunto no teste de sexta-feira. O que vai cair? Apenas fatorial e princípio fundamental da contagem, certo? Não vai cair arranjo no teste de vocês agora, tá? De hoje à tarde não vai cair, só vai cair fatorial e o princípio fundamental da contagem. Vamos lá para a próxima questão? Olhem bem.
Pronto, gente, olhem bem o enunciado, tá? 6 jogadores, primeiro dado, de futebol, jogador A, jogador B, jogador C, jogador D, jogador E e jogador F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogadores concorrem a um dos títulos de primeiro melhor jogador, segundo melhor jogador e terceiro melhor jogador. Esse aqui conseguiu a maior quantidade de votos, o segundo maior quantidade de votos, o terceiro maior quantidade de votos. O melhor jogador do Campeonato Paraense. De quantas maneiras diferentes esses títulos podem ser distribuídos entre os 6 jogadores? Então, vou pegar os 6 jogadores, vou pegar o jogador A primeiro, esse é o segundo, este é o terceiro. Este é o primeiro, este é o segundo, esse é o terceiro. Este é o primeiro, esse... Então, todas as combinações possíveis nós precisamos fazer isso, certo? Então, vamos lá, vamos pegar 3 jogadores. Digamos que o jogador B foi o primeiro melhor jogador, o jogador D foi o segundo melhor jogador e o jogador F foi o terceiro melhor jogador. Podem pegar qualquer um dos 3, vocês aqui vão ter que fazer isso. Pega esses mesmos jogadores e muda agora a ordem. Jogador D, jogador B e o jogador F. Aqui o jogador D é o primeiro, aqui o jogador B é o segundo e aqui o jogador F é o terceiro. Observe que apesar do jogador F ser terceiro, tanto na primeira quanto na segunda, mas essa ordem aqui mudou. Observe que aqui o D é o segundo, mas agora aqui o D é o primeiro. Aqui o B é o primeiro e agora nessa o jogador B foi o segundo colocado. É a mesma coisa? Não, é lógico que não. Se tivesse um pódio, tá, para colocar, apesar de serem os 3 jogadores, mas a premiação seria diferente. Então, como eu peguei os mesmos jogadores, mudei a ordem e mudou tudo, veja, não é a mesma coisa, então o que é que eu tenho? Um arranjo. Um arranjo do quê? Eu tenho um arranjo de quantos jogadores? 6 jogadores, todos vão ser formados de 3 em 3. Primeiro, segundo e terceiro melhor jogador. Pronto, aqui está, certo? Fórmula do arranjo, 6 fatorial sobre 6 menos 3 o quê? Fatorial. Arranjo de 6, 3 a 3 é igual 6 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial. Então já sabe que esse 6 ele vai chegar até o 3 fatorial, não é isso? Então vamos lá. Arranjo de 6 elementos formado 3 a 3. 6 que multiplica 5, que multiplica 4, que multiplica 3 fatorial sobre 3 fatorial. 3 simplifica por 3, que vai dar 1 para cada. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 1 dividido para 1. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Olha só. Tá? De quantas maneiras diferentes? De 120 maneiras. Então, nós vamos ter 120 possibilidades para pegar esses 6 jogadores, primeiro, segundo e terceiro. Todas as possíveis. Então, nunca tentem fazer essa combinação como tem aluno que não quer estudar, não quer aprender o assunto. O que é que ele faz? Numa prova, principalmente na prova de vestibular, eu já vi isso, tá? Que eu já fiz fiscal, ele tenta fazer as combinações. Já pensou ele fazer 120 combinações só para uma questão? O tempo que ele vai perder é muito grande. Pior que tem aluno no desespero, ele acaba fazendo essa bobagem, tá? Certo, gente? Então é isso, tá? O arranjo. Você vai ter um grupo de pessoas que vão se combinar. E aí, para você saber se é o arranjo, você pega um grupo deles, de alunos. Pronto. Depois pega esse mesmo e muda a ordem. Se mudar a ordem, muda tudo e tem o arranjo. Se eu mudar a ordem, permanece a mesma coisa, é uma combinação que é o próximo assunto. E vocês vão ver a diferença de um para o outro. Certo? Vamos lá para o quarto exercício. Tá?
Então, 120 maneiras eu posso combinar esses 6 jogadores de 3 em 3. Professor, mas isso é super fácil, até que ele é legal. Calma, lembre que a matemática é igual uma escada. Você começa de baixo, mas vai chegando lá em cima. Vai ficando cada vez o exercício um pouco mais complexo. Isso que é legal da matemática. Se você aprender o básico, quando chegar lá no complexo você sabe resolver, mas tem que acompanhar. Não vão tentar aprender lá de cima que não vai dar certo. Tem que vir de baixo até chegar lá em cima, tá? Pronto, aí está. Calcule arranjo de 10 elementos 2 a 2, arranjo de 8 elementos 5 a 5 e arranjo de 7 2 a 2, mais arranjo 4 a 1 e arranjo de 6 3 a 3, certo? Eu vou resolver o item A e vou explicar como você faz somente o item C. Vocês vão olhar sempre, pessoal, isso aqui é difícil. Não, não é difícil, é fácil. Você aprendeu o arranjo, a fórmula é fácil. Vamos lá? Calcular esse primeiro aqui, arranjo de 10 elementos 2 a 2. Qual é a fórmula do arranjo? Arranjo de n elementos P a P. N fatorial sobre N menos P fatorial. 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. Isso aqui é igual 10 fatorial, 10 menos 2, 8 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial. Simplifico esses dois, vai dar 1 para cada. 10 vezes 9 vezes 1 dividido para 1 é 10 vezes 9, que é igual a 90, resultado final. Certo? Pronto. Aqui é a mesma coisa. Tá? Vai jogar isso aqui na fórmula, esse aqui é o N, esse aqui é o P. E este aqui, professor, como é que eu faço? Você faz eles separados. Primeiro você calcula quanto é o arranjo de 7 2 a 2, você vai ter o resultado. Arranjo de 4 a 1, você vai ter outro resultado. E arranjo de 6 3 a 3, você vai ter o resultado. E depois você monta a sua expressão. Tá? Digamos que aqui tenha dado 8, mas aqui tenha dado 5. E aqui tenha dado 4. Pronto, 8 mais 5, 13. 13 menos 4, 9, que é o resultado final dessa expressão. Correto, gente? Então, eu vou deixar essas duas para vocês resolverem, tá? Aproveitem para estudar agora, tá bom? Então, só relembrando, nosso teste é hoje, amanhã e sábado. Resolve no caderno, deixe registrado no caderno e responda lá na frequência do teste, tá? Que vai ser o teste de frequência que vocês vão ter que fazer online, preencher. Você vai ver como é, você vai estar lá. Primeira questão, a resposta, vai ter o item que você vai marcar, que vai ter uma dos itens, a resposta é uma das questões que você resolveu. Não pode deixar nenhuma sem responder. Se não conseguir responder, mas vai ter que chutar uma delas, porque senão você não vai conseguir enviar, porque todas as questões elas são obrigatórias de você resolver. Tá certo, gente? Então, obrigado pela atenção de vocês, terem aproveitado boa aula, tá? Então, bons estudos para vocês.